Olá galera UP! Nessa semana nós vamos ver como usar SDN na prática, em continuação com o vídeo da semana passada. Olá pessoal, vamos começar mais um programa, sejam bem-vindos! Nessa semana nós vamos continuar com o vídeo da semana passada, onde o Paulo Rocha falou sobre SDN na prática. Obrigado por compartilharem os vídeos, obrigado por se inscreverem nas nossas redes sociais. Eu queria saber a opinião de vocês para os próximos programas. Escrevam aqui as suas sugestões nos comentários desse vídeo. E também fiquem atentos, na próxima semana nós vamos fazer um super sorteio com a Cloud Campus. Vamos ao programa. Que caminho vamos tomar? Né? Do ponto de vista data center, como eu estou falando para vocês, o que faz mais sentido para a gente é começar já uma implementação no sentido de orquestrar a rede, automatizar a rede, dar capacidades para que a rede tenha intrinsecamente, ela possa executar funções que hoje estão no appliance. Então o caminho que a gente vai tomar, primeiramente, é o caminho da SDN. Né? Agora, para que a gente possa entender o racional disso, eu vou tomar a liberdade de passear com vocês na estrutura atual de um data center. Aquilo que eu estou chamando aqui nesse slide Data Center 1.0 é um data center que você tem uma plataforma de cloud, que por detrás dessa plataforma de cloud você tem um application store, você tem uma loja de aplicações em que a plataforma de cloud, o orquestrador da cloud, instanciou essas aplicações na infraestrutura do data center segundo os requisitos dessas aplicações. Então aí na figura, se vocês vão ver debaixo do ambiente do data center, tanto faz se a estrutura é Layer 2 ou Layer 3, ele instanciou as aplicações em servidores, instanciou as VMs em servidores para aquelas aplicações. E nesse data center 1.0, o que você tem melhor agora para fazer, depois que as aplicações subiram, né, é preparar a rede para suportar a comunicação dessas aplicações. Então você entra a figura da gerência, a plataforma de gerência de rede, em que você configura switch, roteador, firewall, load balance, IPS, IDS, tudo o que você precisa do ponto de vista de serviços de rede e de conexão de rede, para que as aplicações possam sair do usuário A e ir até o usuário B que está demandando, né? Está consumindo essa aplicação. Para melhorar isso aí, o mercado buscou algumas alternativas. Uma das alternativas é aquilo que a gente chama de o gerente dos gerentes. É implementar um super gerente aí, que vai fazer a orquestração de tudo. Se vocês olham nessa figura aí, o que faz o supergerente? Tem umas linhas amarelinhas aí, pessoal, mais clarinhas. Né? Ele tem tentáculos que se estendem para gerência de storage, para gerência de recursos computacionais e para gerência dos elementos de rede. E como é que isso funciona? Né? Funciona de maneira isolada em tempos distintos. Né? Pela gerência de rede, você descobre toda a topologia de rede, descobre como é que estão as conexões entre os servidores e as redes, os top of racks, os switches de agregação, ou se você está numa arquitetura leaf-spine, entre leafs e spines, no data center, como isso chega até o PE, né, que faz o roteador de borda para você poder ir para a internet e atingir os seus clientes, né, que estão acessando os seus serviços pela internet. Então, depois que ele fez isso, tudo o que ele fez do ponto de vista de configuração, de binder de rede com servidores, informação, o orquestrador toma ciência disso. Então, no segundo momento, quando o orquestrador instancia uma VM para um determinado serviço, ele interage com a gerência de storage, com a gerência de computação e com a gerência de rede, fazendo as conexões necessárias entre rede e servidor e aplicação, e os recursos para que essa aplicação possa trafegar como deve
para cumprir aquilo que o usuário espera do serviço. Até aí está tudo bem, né? E são workflows e mais workflows, né, que o orquestrador está passando. Mas o que acontece caso ocorra uma falha, essa VM saia de serviço, ela se torna indisponível, o servidor caiu, né? O orquestrador, tomando ciência disso, ele tem que fazer o reprovisionamento de tudo. Ele aprovisiona uma nova VM, interage com gerência de rede, criando um novo caminho, criando uma nova conexão, um switch router, para que essa nova VM possa comunicar. Bom, isso dá para ver, pessoal, pela quantidade de setas que tem na figura aí, que isso é bastante complexo. Nós vamos falando aí de uma falha de servidor, mas o que mais pode acontecer? Uma falha de um link de sinalização, a queda física de um link, a queda de um switch, a queda de um router. Ou seja, N problemas podem acontecer que podem afetar o fluxo no serviço. Se o orquestrador tiver que ter um fluxo previamente desenhado para isso, dá para perceber que quem trabalhar com orquestração, uma solução de orquestração, de gerência, vai ter trabalho até o fim da vida dele. Ele vai estar sempre corrigindo um novo fluxo, estabelecendo um novo cenário para reagir a uma nova situação que aconteceu. É um problema que não tem fim. Então, como é que a gente pode resolver isso? Conforme eu já tinha antecipado para vocês, a SDN veio exatamente para facilitar a solução disso aí, né? Da mesma forma que no data center anterior, você tem a plataforma de cloud, que instanciou as aplicações. Quando você introduz a SDN, o controlador da SDN ele passa a escutar tudo que acontece na rede, nos recursos de rede, nos recursos de computação. No momento que a plataforma de cloud instanciou uma aplicação, essa aplicação é como se ela gritasse para o controlador dizendo, olha, estou aqui, estou vivo, vou começar a trabalhar, eu preciso de uma conexão para poder fazer o meu serviço. E o controlador de SDN, ele vai na base de dados daquele serviço, daquela aplicação, daquela VM que está tratando aquela aplicação, e olha que características aquela aplicação deve ter, do ponto de vista de qual é a taxa máxima de pacotes que ela pode consumir em determinado período de tempo, qual o burst, qual o tamanho de rajada de pacote ela pode ter. Ela pode passar por um caminho que tem um atraso maior ou um atraso menor. Eu posso descartar mais pacotes ou menos pacotes. Ou não posso descartar pacotes de jeito nenhum dessa aplicação, senão ela perde o contexto. Então, o usuário que está demandando essa aplicação, ele está onde? Ele está sobre uma rede móvel, ele está numa rede fixa que tem uma conexão boa e estável, né? Todas essas informações são informações de contexto que ele leva em conta para poder programar o processador de configuração, para colocar uma instância de roteamento e switch para aquela aplicação. Ou seja, ele já coloca as regras para a conexão daquela aplicação segundo o fluxo esperado para o serviço, do ponto de vista do usuário final. A aplicação que ele está demandando, a aplicação de tempo real que demanda características de não pode ter perda de pacote, mas não pode ter atraso, ou não. Ela não pode ter perda de pacotes, mas um atraso não é importante. Tudo isso aí é configurado. Ele coloca todas essas políticas já ali na saída da aplicação da VM, na saída do switch virtual dessa VM. E o que ocorre quando tem uma falha nesse sistema, né? Então, a rede foi criada, se você vê o roteador e switch virtual está representado por esses triângulos aí no meio, pessoal, e o SDN Controller, que foi quem criou isso aí, como a gente viu no slide anterior. O que acontece quando acontece aquilo que a gente viu no Manager of Management, no orquestrador de gerência? Que a VM se torna disponível para uma falha básica no servidor que estava hospedando aquela VM. Bom, no momento que ela foi destruída, que perdi a função, tanto o gerenciador de recurso computacional, quanto o controlador da SDN, que estava escutando a VM, que estava acompanhando o ciclo de vida dessa VM, ele fica sabendo.
desse evento, dessa ocorrência. E aí as coisas correm em paralelo, né? Ele recebendo esse evento, olha, sumiu essa VM, ele interage com o orquestrador do serviço de maneira geral, que está numa camada acima, né, por aquelas APIs, né, que vocês viram na figura da SDN, que está sobre a SDN, informando, olha, aquela VM não existe mais, ela perdeu a função, eu vou suprimir as conexões dela. Ele libera. Quem de vocês, pessoal, quando você criou uma determinada ACL para um determinado serviço e fez uma conexão, depois que aquele serviço, aquela VM, aquele recurso sumiu, vai lá e lembra de apagar essa ACL. Normalmente você não apaga, aquilo vai ficando, vai poluindo o sistema. Todo mundo tem medo de botar a mão, né? Ninguém tem controle, a gente cria bem, faz a mágica, mas apagar a mágica depois a gente não faz, o recurso fica pendurado lá. Ninguém sabe que tipo de porta, de que forma isso pode interagir e provocar um efeito colateral em uma determinada situação dinâmica que acontece nessa estrutura toda de comunicação. Bom, o fato é, no momento que aquela aplicação continua sendo demandada e o gerente de recursos computacionais instancia de novo a aplicação em outro servidor, da mesma forma que a gente mostrou no slide anterior, o orquestrador da SDN vê essa VM subir e cria de novo uma nova conexão com ela com características que atendem o serviço. Parece simples, né? E é simples, pessoal. Isso é bastante simples, dependendo de como você implementa essa SDN. Depende de como você monta essa solução, né? Porque, como eu tinha comentado com vocês, você tem mais de um modelo para implementar SDN. O mercado ele vê basicamente, eu falei de 3 modelos no começo, né? Mas tem basicamente 2 modelos, pensando do ponto de vista purista, né? O primeiro modelo, que é aquele modelo do Big Brother, e é o modelo que eu chamo de modelo acadêmico da SDN. O que esse modelo da SDN quer fazer? Bom, ele quer abraçar o mundo. Ele quer programar tudo. Ele quer não só criar o switch, criar o roteador, mas programar o switch, programar o roteador, programar o firewall, programar o load balance, programar IDS, IPS, tudo. Tudo fechado. É um modelo orientado a device. Ele vai programar a fabric, a fábrica IP, a nuvem IP, que vai permitir a comunicação, a fluidez da aplicação, né, que o usuário está demandando. E existe um outro modelo, que é um modelo mais leve, mais simples, que é o modelo do overlay. E o que faz esse modelo do overlay? Esse modelo do overlay ele se preocupa com uma coisa só, estabelecer parâmetros de qualidade de serviço, de política de encaminhamento de serviço, segundo demanda o serviço e segundo demanda o perfil do usuário que está invocando aquele serviço, abrindo o quê? Abrindo túneis de comunicação sobre uma infraestrutura física previamente existente. Ele cria túneis lógicos de comunicação, uma extensão que veio depois da VLAN, uma VXLAN, um túnel GRE, o que seja, ele cria, pode ter opções para esse tipo de túnel, permitindo o quê? Permitindo com que o fluxo da aplicação tenha um caminho previamente estabelecido, programado, configurado, segundo as boas regras de engenharia, segundo as boas regras de política de segurança, para que o serviço seja ofertado, né? E aí, então, pessoal, a gente vê que, bom, se a SDN, como eu mostrei, é o caminho a ser tomado na evolução da arquitetura do data center, das SDN, das opções de SDN que você tem, elas variam tanto uma opção por software, né, só software que vai procurar programar todos os devices envolvidos no caminho, ou seja, uma programação um tanto mais complexa, ou uma solução mais baseada em hardware, né, em que você coloca um controlador de políticas de SDN acima desse hardware,
e ele começa a interagir com esse hardware que está na infraestrutura de baixo para criar essa nova estrutura lógica flexível que a SDN precisa, interagindo de uma forma que um relógio suíço. Várias peças milimetricamente ajustadas para que a coisa funcione. Ou vocês tomam um caminho, que é o caminho que eu chamei do modelo 2, o modelo puro, né? Que é um modelo mais simples, o caminho da simplicidade, que é um modelo de uma solução de overlay, que ela traz várias vantagens. E a primeira vantagem é que ela preserva tudo aquilo que você tem na infraestrutura do seu data center. A segunda vantagem é que ela vai permitir com que você comece a automatização dessa infraestrutura de rede, do data center, sem ter que mexer em nada dela, né? Você pode começar pequeno e você vai crescendo conforme a sua necessidade. Ela resolve também um problema, né, que está na cabeça de todo mundo, que é como é que eu concilio os vários atores da minha operação, né? O ator de sistemas, o ator que cuida da infraestrutura de servidores, com os atores que cuidam da infraestrutura de rede, com o cara que cuida de segurança. Tudo isso aí, do ponto de vista de processo, fica mais fácil de você desenhar, porque, como eu digo, cada macaco vai estar no seu galho. O cara de segurança vai definir uma política de segurança que a SDN vai aplicar, o cara de rede vai definir as políticas de rede, que a rede vai aplicar, os ACLs, né? A política de QoS que a rede vai ter. Para a gente entender melhor isso aí, eu fiz uma figurinha mostrando o que é esse overlay. Muitos de vocês conhecem já o overlay pelo uso de VLANs, né, que são overlay de camada 2, uso de MPLS, que é um overlay de camada 2,5, né? Mas o SDN em overlay, que é a solução que a gente está vendo, com a mais recomendada, a mais fácil e rápida de se implementar, que simplifica realmente a vida, o que ela faz é, sob uma estrutura física, ela cria uma estrutura lógica, ela elege alguns nós de estrutura física como nós de passagem da comunicação, né? E para você fazer a comunicação do ponto A até o ponto J para entregar o serviço, se numa rede roteada, o processo de roteamento, ele implica numa escolha de um caminho, que é sempre o melhor caminho que o algoritmo de roteamento escolheu, ou seja, ele escolhe esse caminho de A para J. Com a SDN, não. Você pode ter mais de um caminho de A para J. Você escolhe o caminho. Você pode ter um caminho que passe por G, ou outro caminho que não passe por G. Você pode trabalhar com que ele mantenha o mesmo caminho anterior ou que tome outros caminhos. O que é isso, pessoal? É mais capacidade do ponto de vista de tráfego, é mais capacidade do ponto de vista de resiliência no caso de falha. No caso de falha, não tem que convergir, a rota já está ali, já está previamente estabelecida. Ele já conhece essa rota, já sabe as características dela. E ele pode tomar qualquer uma das opções do serviço continuar fluindo. Do ponto de vista de físico, para fazer uma associação entre o físico e o lógico, esse slide aqui é muito bom, né? Esse slide ele mostra os servidores físicos, em que o Cloud Management System instanciou a VM, o vSwitch, que foi criado para a comunicação dessas VMs, que o agente, que a SDN passa a controlar, né, a comunicação desse vSwitch, fazendo o quê? Fazendo uma fábrica de túneis sobre a infraestrutura física do seu data center. Ela passa top of rack, ela passa no core onde for precisando, fazendo o quê? Fazendo a comunicação dessas VMs ao longo dessa infraestrutura física. O que o data center precisa fazer no final das contas, pessoal? Imagina, com a explosão de VMs introduzidas com virtualização, cada VM tem um MAC, cada VM tem um IP, tem mais de uma VM, tem quantas? 5, 8, 10, 20, 40 VMs num único servidor físico. Tem uma explosão de pontos de interconexão. É uma galáxia nebulosa, como está na figura aí, de pontos que precisam ser interconectados. E aí você tem A de um lado e B do lado. Imagine isso, que isso aí é o seu data center interconectado com outros data centers, inclusive. Imagine que isso é a internet, de maneira geral, né? E você precisa chegar até B. Para isso, o que o data center precisa oferecer, pessoal, para a SDN?
Ele só precisa oferecer duas coisas. Ele precisa oferecer aquilo que a gente chama de alcançabilidade. Tem que existir um caminho físico, porque você precisa de um meio físico para poder passar os pacotes de informação, e banda para que o serviço saia de A e vá para B. Então, só duas coisas você precisa: banda e acessibilidade. Então, dito tudo isso, um exemplo de uma solução que faz tudo isso aí que eu estou falando, pessoal, uma solução que na minha visão, uma solução que simplifica muito a abordagem da SDN, porque ela dá uma ferramenta para o cara de rede continuar mexendo com rede, o cara de servidor continua mexendo com servidores, e o cara de política continua fazendo as políticas, mas todo mundo trabalhando junto e cada um trabalhando no seu pedaço, e esse serviço sendo orquestrado pela SDN. Veio a Nuage. Né? A Nuage é uma empresa da Alcatel-Lucent. Ela é uma espécie de uma startup que nós criamos 2 anos atrás, em que a gente pegou pessoas que desenvolveram o portfólio de produtos IP nosso. Para quem não sabe, a Alcatel-Lucent é um dos maiores provedores de equipamentos de rede IP do mercado. Ela só perde em tamanho para Cisco. E a Alcatel-Lucent trabalhou até recentemente somente no mercado de operadoras. Ela é fornecedora da Vivo, da Telefônica Vivo, da Claro, da Embratel, da NET, da TIM, da Oi, né, nas redes de comunicação dessa. Então o que a gente fez? A gente embarcou um grupo de engenheiros focados no desenvolvimento da SDN, e ele não começou a SDN do zero, ele não começou a SDN de um rascunho. Ele começou com coisas que a gente conhece e domina muito bem, né, no nosso roteador. Ele levou os conceitos de virtualização de rede, que veio com o MPLS, que veio com as VLANs, com o VPLS. Ele trouxe aquilo que a gente faz bem em redes grandes das operadoras, que é a escalabilidade de comunicação de nós, que protocolo que nem o BGP permite, você escala isso do ponto de vista de escala internet, e mais, fazer tudo isso sob o controle de uma política. Quando você atacha numa rede móvel com seu smartphone, o teu perfil é validado por um controlador de serviço, e que ele vê o que você pode consumir de banda, que tipo de cliente é você. Então, essa gerência de serviço, isso já é algo real nas redes móveis 4G, já tinha isso, começou nas redes de dados 3G, já tinha alguma coisa em relação a isso, e já desde o início da internet fixa, né, com os BRAs, nas redes fixas também você já tinha o PPoE, DHCP, para fazer essa atribuição de endereços e atribuição de políticas. Então a gente juntou tudo isso aí e colocou nesse arcabouço de redes definidas por software. O que faz essa solução, né, essa plataforma de SDN? Ela faz 3 coisas importantes. Primeiro, ela trabalha na interface northbound, né, na interface de cima, com qualquer Cloud Management System do mercado. Então, se você já fez uma virtualização com plataforma VMware, você vai usar o vCenter para poder fazer toda a orquestração da SDN. É uma opção para você usar o vCenter para isso. Se você começou a trabalhar com o OpenStack, não está pagando mais licença para VMware, você vai usar o OpenStack também para orquestrar a SDN. E ela permite trabalhar sobre qualquer infraestrutura de rede. Se você tem Cisco, Brocade, Juniper, HP, Dell, não importa o que você tenha, não importa a data dos switches que você tem no seu roteador. Você não vai jogar nada disso fora se você não quiser. Você vai construir, como eu mostrei, uma rede nova de overlay sobre essa infraestrutura de você. A única coisa que você precisa que essa infraestrutura proveja é alcançabilidade e banda para o serviço. E o terceiro, ela trabalha com qualquer hypervisor que você esteja orquestrando, né? Hyper-V, Microsoft, KVM, do OpenStack, Xen, qualquer hypervisor que você tem, EXI da VMware, a opção é tua. Você pode ter
Se você é um Cloud Service Provider, você tem aplicações que rodam no Microsoft, no ambiente.net, você pode ter aplicações que rodam em Linux, você vai poder trabalhar de maneira integrada com esses hypervisors. E o que ela faz no final das contas, pessoal? O que ela faz a orquestração e a automatização das configurações de rede e de aplicações de rede. Que aplicações de rede? ACLs, políticas de QoS, né, de roteamento de serviço, de maneira automática. Quando você, olhando na figura do lado esquerdo, você instancia um recurso num servidor, um recurso numa VM para um serviço, de maneira dinâmica, como eu mostrei no slide, quando você introduz a SDN no data center, a SDN orquestra a rede de comunicação. Ela cria o switch, o router, ela faz o encadeamento nos firewalls, nos load balancers, que você precisar passar com esse tráfego, para que o serviço chegue ao destino final. Então, aquilo que antes demorava muito, né, que você tinha que configurar de maneira manual, com scripts de gerência, ACLs cada vez mais complexos, que às vezes ficavam lá rodando e ninguém nem sabia para que servia, agora você passa a ter auditoria e controle sobre isso. O trabalho de engenharia, com a entrada da SDN, passou a ser um trabalho de engenharia que eu chamo de engenharia com E maiúsculo e planejamento com P maiúsculo. O que você ganha com isso? Você ganha mais flexibilidade, agilidade, simplicidade e controle. Você está ganhando tudo isso. Se você toma a abordagem, a melhor abordagem, a abordagem mais correta para o tipo de negócio que você tem em mãos hoje. E o que é essa plataforma? Nada mais é que são 3 módulos de software. Né? É só software, pessoal. Você tem um software que é um banco de dados em que você tem todas as políticas de serviço, você define os templates do Policy Engine, os ACLs, o QoS, em que o cara de segurança, o cara de rede, ele trabalha ali na definição disso, criando quem pode falar com quem, em que ordem, quanto que você deve passar de firewall, que porta, essa porta só pode falar passando por aquela outra porta, fazendo aquele caminho. Ali tem todas as regras, né? O controlador, na figura do meio, que implementa o plano de controle do data center, que nada mais é que a placa de controle do roteador que você está instanciando ela em servidores, e vocês veem na figura aí que você usa o próprio BGP para federar essas placas. O controlador é centralizado, mas ele não é único. Você pode ter mais de um controlador para você ter escalabilidade, e esses controladores falam entre si, né, usando o BGP, usando o protocolo BGP, que é o protocolo que faz a escalabilidade nas redes de internet, na rede IP. E na camada de baixo, na camada do plano de usuário, no data plane, você tem a infraestrutura de servidores do data center, na qual você instanciou o terceiro módulo, que trabalha junto com o vSwitch lá, bem acoplado ao hypervisor, um agente que faz a função de roteamento e switching das comunicações da VM. Mais ainda, ele faz funções de application controller de rede, de layer 2 até layer 4. Então você faz os filtros já aí. A SDN já programa, permite você programar os filtros nesse agente, no VRS, que é esse terceiro módulo que vai nos servidores. Então é uma solução extremamente simples, que trabalha com algo que o pessoal de redes, que cuida da infraestrutura de rede, conhece bem, que são protocolos de rede. Ela é uma estrutura que cria essa camada de overlay, né, para permitir a comunicação das máquinas, esse fluxo da aplicação dentro do data center e para o WAN. E, o mais importante, ela não muda a operação e o troubleshooting, pessoal, do que é feito na rede hoje, já que ela trabalha com os protocolos do ponto de vista de controle de roteamento, ela fica escutando o que acontece no BGP para saber alcançabilidade, como está a alcançabilidade nessa nuvem do data
center e na WAN, e ela escuta também o que está no underlay lá, o IGP, o OSPF ou o ISS, para saber o que está acontecendo do ponto de vista dos links físicos. Caiu algum switch, né? Não pode dar um buraco negro naquela galáxia nossa lá, né? Você mandar o pacote e ele cair num buraco negro. Você tem que evitar os buracos negros. Caiu um determinado link, caiu um determinado switch ou um roteador, ela busca um novo caminho na estrutura que preserve as características do serviço que ela está transportando. Então ela faz isso aí de maneira extremamente simples, como é hoje configurado em mais de um elemento na rede, aquilo que era complexo do ponto de vista de gerência, configurar firewall, configurar load balancers, configurar switch routers, ela faz isso de uma vez só. O que ela trouxe de vantagem? O que eu ganho com isso? Né? Aquilo que eu falei, o banco que estava preocupado em melhorar a eficiência dele, melhorar a segurança, o compliance, diminuir risco operacional, ele não rasga dinheiro, pessoal. E os bancos que foram os primeiros a adotar esse tipo de solução, o que ele viu? Esse é o caso de um grande banco que adotou a solução, um banco americano, que ele percebeu o seguinte: a primeira coisa que ele conseguiu com essa automatização toda que a SDN trouxe foi uma redução nas despesas operacionais dele, da ordem de 50%. Isso varia dependendo do tamanho da sua infraestrutura de data center, varia com o tamanho das equipes que você tem que gerenciar, da forma, modus operandi que você tem, que fase você tem de jornada, quanto você já automatizou. A segunda coisa é que ele viu que a velocidade de resposta dele aumentou incrivelmente, aumentou 10 vezes. Por quê, pessoal? A partir do momento que você cria um template de rede, que ele estabelece as condições com que aquela aplicação vá fluir na rede, você pode reusar esse template. Você pode instanciar esse template quantas vezes você queira para serviços que tenham a mesma característica. Se o cara de segurança falou, esse serviço é igual aqui, ele tem que fazer o mesmo caminho. Ele falou, opa, você faz uma cópia daquele template e consome aquele template. Diminui erro, né, de configuração. E com aquilo que eu mostrei que o overlay permite, né? Se você tem um trade-off, se você tem uma escolha, quando você está na rede física, com protocolo de roteamento BGP, na rede overlay, na rede lógica, não. Links que estavam bloqueados do ponto de vista de roteamento de rede, agora estão livres. Você pode usar se você quiser, se a aplicação demandar, mas sempre sob controle de política de tráfego de rede e políticas de segurança. Aí nós vamos responder, então, a última pergunta, que é parte da pergunta original que a gente se propôs a responder nesse webinar, que é como que eu vou estar preparado para essa evolução. Então, a gente já viu qual caminho tomar, que é o caminho da SDN, dentro das opções da SDN, o caminho da SDN de overlay, mas uma SDN que é overlay, mas que ela não é burra, ela não deixa criar buraco negro, ela entende e reage ao que está acontecendo no underlay, na estrutura física do data center. E agora a gente tem que se preparar para poder trabalhar nesse mundo novo que está chegando aí, né, que está aí na nossa porta. E isso aí passa por aquilo que eu estava comentando com vocês, que eu comecei a contar nessa jornada. A primeira é, temos que eliminar as barreiras físicas, as limitações físicas que o nosso data center tem. Né? A cabeação está lá, a infraestrutura está pronta, eu não preciso ficar mudando isso, ficar programando. Eu tenho que tornar isso o mais instantâneo e sem borda. O data center não tem mais uma borda, ele não tem mais uma zona separada, um pod não está mais separado por outro. Eu não preciso ficar subindo o tráfego o tempo todo para uma camada 3 ou chegar na WAN, né, para poder passar e programar cada um desses nós. Não, deixa. A SDN ela já faz isso para você, ela já permite que você estenda as bordas do seu data center para a internet de maneira geral. Sua cloud privada com segurança em múltiplos sites, uma oferta de cloud pública, você expandir recursos da sua cloud privada numa cloud pública, usar uma Amazon, usar um ambiente da IBM, né, um soft layer, usar um ambiente da Microsoft Azure para poder fazer uma campanha de marketing, para oferecer um serviço para o usuário durante uma determinada campanha de Natal ou de Dia das Mães. Tudo isso você ganha, né? Eliminando as bordas do seu data center. Você
só com a tecnologia você não consegue fazer nada, né? Ela te dá ferramentas para você trabalhar, mas ela é só uma parte da solução. O mais importante, pessoal, é a gente se preparar para essa mudança cultural que está vindo. E ela pode ser uma mudança tão grande ou tão pequena quanto se queira. As opções de SDN que estão no mercado aí permitem para você tomar o caminho A mais software, o caminho B mais hardware, ou o caminho C, que é esse de tunelamento, de overlay, um caminho mais simples, mais fácil, que você consiga manter os agentes de rede, o agente de segurança, o agente de servidor, as pessoas trabalhando de maneira harmônica sobre a infraestrutura. Então, essa mudança cultural, essa quebra do muro de Berlim aí, tem que ser feita por todo mundo, né, nessa evolução. E garanto que a maioria de vocês já está fazendo, né? O caminho é o caminho natural, pessoal, de evolução do data center. E que caminho que é esse? É esse caminho. Começa com a virtualização de servidores, com sistemas de orquestração que faz a automatização dessa infraestrutura de virtualização, entra a SDN para poder fazer os benefícios que a orquestração de servidores fez, levar esses benefícios para a rede, para a orquestração de rede, né? E se você começa também a virtualizar os assets de rede, os assets de aplicação, bingo, você começa a ter o máximo de eficiência. Depois disso, pessoal, só dando um pulo, saindo do mundo físico, indo para o mundo quântico, né? Que não preciso mais da camada física para poder fazer o transporte da informação. Mas isso é papo para outro webinar. Pessoal, obrigado a todos por assistirem mais um programa e eu gostaria que vocês se inscrevessem e compartilhassem o vídeo para que chegasse ao maior número de pessoas. Eu gostaria de agradecer também ao pessoal da Rede Geek, ao Tato Tarkan e ao professor Mauri, pela participação dessa semana. Quem não conhece a Rede Geek ainda pode ver aqui nas descrições. E lembrando que esse programa é patrocinado pela Broadtech Tecnologia. Até a próxima!